Quando você era criança ou adolescente, você sabia com que iria trabalhar? Essa nova série do podcast Lantri, com pessoas convidadas incríveis, vão falar sobre suas aspirações desde quando elas não faziam a menor ideia do que se tornariam profissionalmente. Meu nome é Luciana Martins, atendo pelos pronomes ela, dela. Estou aqui no escritório da Lantri e sou o host desse episódio, que faz parte da série Como Cheguei Até Aqui. E hoje tenho a honra de entrevistar o nosso convidado, Dr. Ricardo André Barros de Moraes. Ele é advogado, nexialista, especialista em direito do consumidor, imobiliário e empresarial. Ele é mestre em direito da Sociedade da Informação, diretor da OAB Diadema, membro do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo, professor, autor de artigos sobre inteligência artificial, democracia e regulamentação das plataformas digitais. Doutor Ricardo, muito bom ter você aqui com a gente para contar um pouco da sua história e sua jornada profissional. Seja muito bem-vindo. Parabenizo aí na sua pessoa, todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo aí pelas mais diversas plataformas digitais, né? Eu gosto muito dessa área, que foi objeto da minha pesquisa de mestrado, a regulação das plataformas, mas de antemão estou aqui para contribuir, né? Sou mais um cidadão, mais um voluntário do mundo, como eu costumo dizer. Ai, que bom. Vamos conversar então, doutor Ricardo. Eu te convido para um momento reflexivo. Você responde, né, para mim, por favor, e comenta se desejar. Tudo bem? Vamos embora? Eu posso, vamos lá. Legal. Fala pra gente, doutor Ricardo, sobre sua primeira experiência com tecnologias na escola. Eu, por um acaso, dou aula, né, de novas tecnologias, tenho um curso para advogados, e eu falo uma coisa que todo mundo se perde, inclusive vou questioná-la, né? Você sabe qual é a tecnologia que mais repercutiu na humanidade nos últimos 10 mil anos? Qual é a sua sugestão? Você acha que é IA, computador? Na sua opinião, Luciana, vou te Na jogar a minha pergunta. opinião, Mais revolucionária para a humanidade? a invenção da roda. Acho que não. A gente viveria sem roda. Ia ser só mais trabalhoso, mas a gente viveria. Sim. Ah, Vou não te sei. falar porque a gente não pode perder tempo, aqui temos esses minutos preciosos para compartilhar conhecimento. Ao meu Legal. ver, nos estudos que eu tenho desempenhado, o processo mais revolucionário e tecnológico que nós, Homo sapiens, antes de sermos Homo sapiens, vivemos, é a revolução agrícola. Lu. Sem Uau. a revolução agrícola, Sim. quando o ser humano fala, eu tenho uma semente, eu jogo aqui, eu não preciso mais ficar nômade, percorrendo milhares e milhares de quilômetros, Verdade. aí a humanidade dá um passo gigantesco, que ela pode se preocupar com cidades, com formas de governo, com estruturas, com propriedade, porque quando Aham. você não sabe onde vai comer, você tem que ficar rodando até achar comida. Verdade. Então, a revolução agrícola, há 10 mil anos atrás, é a maior tecnologia que nós tivemos. Uhum. Mas trazendo para a nossa sociedade contemporânea, eu sempre gostei dessas tecnologias, né? E mesmo não sendo da minha época, sendo um pouco remota, aí 10, 20 anos para trás, algo que eu tenho sempre em mente é aquele desenho dos Jetsons, do Hanna-Barbera. É Sim. uma produtora, Hanna-Barbera, e eu tenho certeza, eles fizeram Flintstones, fizeram os Jetsons, ou de duas umas, ou eles tinham uma capacidade lisérgica, né, para poder imaginar as coisas, ou realmente eles viajaram, ultrapassaram a fronteira espaço-tempo e conseguiram descobrir coisas que hoje a gente está aqui no Teams conversando, mas lá em 62 os Jetsons já tinham uma televisão que também conseguia se comunicar. E eu Uhum. falo para você como essa sacada. Então, eu gosto muito, né, de uma frase do Júlio Verne, que ele fala assim: tudo que o homem possa imaginar, outros vão poder tornar real. Júlio Verne escreveu 20 mil léguas submarinas no século XIX, Sim, Viagem ao incrível. mundo da Lua, e a Uhum. obra mais famosa é A Volta ao Mundo em 180 dias. Hoje a gente Sim, faz em 1 ou 2 dias, né? verdade. O final do ano passado nós demos a volta ao mundo em, dizer, uns 90 dias, porque a gente ficou parada nos lugares, né?
Mas se fosse direto, seria em 2, 3 dias. Exatamente. Isso deve Muito ter bom, sido. perfeito. E o que deixava mais curioso, te deixava mais curioso na infância, na juventude, o que atiçava a sua curiosidade? Então, eu posso me denominar, né, como aí no ambiente corporativo, ou até nos sociológicos falam, eu sou um millennial, né? Eu nasci no último ano da década de 70, então vivi a minha infância na década de 80. Tal qual o Renato Russo falava, a geração Coca-Cola, né? Uhum, Quando nascemos, somos programados a entender o que vocês nos disseram que os enlatados nos Estados Unidos, das 9 às 6. Então, sim. a gente tinha essa vontade de se conectar com o mundo, que hoje é uma realidade que o jovem contemporâneo, que nasceu aí já no século XXI, depois do ano 2000, é uma realidade. Você nasceu, já tinha rede social, já tinha e-mail, já tinha celular, mas a gente almejava. Eu lembro que eu ficava esperando da hora do programa para gravar a música que eu gostava no rádio. Eu lembro que a gente Verdade. comprava revista para saber qual era a novidade do artista predileto. A gente Uhum, assistia, não, para saber, para ser uma pessoa informada, conectada, globalizada, sim. sabendo que há 3 meses atrás um repórter foi no Japão e conseguiu falar que funciona daquele tipo de comida ou aquele tipo de cultura. Então, eu sempre tive essa ânsia de querer ter esse estreito de interatividade que a gente tem hoje, mas hoje, com o excesso de informação, a gente se perde. A gente que é Sim. mais jovem há mais tempo, a gente ainda consegue se dar conta disso, mas os jovens não percebem, porque eles já nasceram com tudo isso. E o grande Uhum, problema hoje não é conhecimento, e sim filtrar o que deve ser ou não conhecido. sim. Eu falo brincando, você deve lembrar, só para finalizar, quem não lembra da enciclopédia Mirador, da enciclopédia Barça? Na minha infância, Clássico. na pré-adolescência, o sonho de consumo para ser uma pessoa informada era ter uma enciclopédia Barça, que ela Uhum, foi impressa em 1978, atualizada na década de 80, e você comprava na década de 90. Eu falava, não, o conhecimento está defasado só nos 10, 15 anos. sim. Hoje, se você pega uma matéria de um mês atrás, você fala que é desinformação, que é fake news. Então, são Uhum. mudanças aí nos paradigmas. Nossa, mudanças drásticas, né? Verdade. E a matéria de escola que você mais gostava e que menos gostava? Olha, eu sempre fui um fã e ainda o sou, e para mim essa é a função principal do YouTube. Eu sei que tem diversas funções, mas sempre fui um fã de história. Seja talvez porque eu conseguia ver alguns filmes que eram históricos, e eu sempre gostei de aventuras, e quando então eu pesquisava, mesmo que a história tenha sido, né, que no nosso caso, o descobrimento do Brasil, que a gente sabe que não foi um descobrimento, foi uma situação de invasão, né? Quem ganha a história escreve como ela é, né? O caso das guerras. Mas eu sempre gostei de história, sempre fui um apaixonado por história. Uhum. E hoje, na idade adulta, fui para a área de humanas, né, na área da sociologia, ciências sociais, de direito. Eu acho que matérias que não são bem exploradas no nosso sistema de educação fazem nós termos uma reatividade, que é a matemática, que é a física, que é a química, a biologia, mas são matérias fascinantes. Então, a verdade é como eu sempre digo, né? Quem está errado quando tem uma falha de comunicação não é quem recebe a comunicação, é quem emite. Então, eu acho que o Uhum. nosso sistema cartesiano do século XIX, que foi copiado do sistema francês no século XX aqui no Brasil, ele deixa muito a desejar, né, com essa questão do aprendizado. Você tem exemplos lá em Portugal, como a escola da Escola de Pedra, onde crianças da quarta série até o nono ano estão todas juntas, não tem uma matéria curricular, e fizeram um estudo durante 20 anos. E passados 20 anos, todas essas pessoas tiveram cargos de destaque na empresa ou cargos de alto escalão no governo. Ou seja, não adianta você engessar falando que está certo, que está errado. Sim. O grande desafio da nossa sociedade hoje para a juventude é deixar eles pensarem, mas ao mesmo tempo utilizar toda a tecnologia que tem ao nosso redor. Nós estamos vivendo aí épocas de inteligência artificial generativa. A inteligência artificial não é ruim,
Você só não pode deixar ela pensar para você. Então, a gente tem que ter essa reflexão para falar assim: tudo que nos acrescenta é bom, mas também não podemos nos diminuir. Vou dar um exemplo para você, Luciano. Você é Sim. contemporânea, tal qual a mim. Me fala o nome de uma pessoa que você liga constantemente. Uma pessoa, Uma pessoa que você faz chamadas telefônicas com ela. chamadas telefônicas ou, sei lá, por celular, essas coisas. Ah, eu faço Isso. muito para minha mãe e minha filha. Ah, você sabe o número da sua mãe? Sei. O número da sua filha Por também. um acaso eu sei, por um acaso eu também sei da minha filha. Você falou os dois exemplos que nunca dá para a gente cortar. Mas, por exemplo, você sabe o número de corda da Marisa? Não. Isso é algo que a tecnologia nos acrescentou. Uhum. Porque na nossa época, né, antigamente, quando a gente usava o telefone fixo, se fazia necessidade de nós termos a nossa agendinha de papel, as mulheres Nossa, levavam na adoro. bolsa, os homens tinham agenda década de 90, saiu as Sim. agendas eletrônicas da Cássio, não tinha celular, gente. O chique é antes do bip, é antes do pager. O chique era você ter uma agenda eletrônica da Cássio, que era do tamanho desse carregador, assim, ó, de celular. Você Uhum. abria, você digitava, parecia uma calculadora, e você guardava os números. Mas a tecnologia é para isso. Hoje a gente não precisa mais saber. Não A gente troca precisa. um celular, não perde mais os dados, as fotos, os documentos. Então, isso agrega. Isso é tecnologia boa, que tira algo Sim, do seu sim. cérebro para você poder ter outros pensamentos. O que você não pode fazer é deixar de pensar por causa disso. E sabe que interessante, doutor Ricardo? Esses dias eu estava lembrando da minha calculadora, sabe aquela HP? Eu falei, nossa, Tem paguei uma fortuna nessa calculadora e hoje você vira o celular, ele se transforma num igualzinho HP. aquela científica 12C, 20S, Sim, 48G, nossa, verdade. outro mundo. Que interessante, é isso mesmo. E você já fez parte da turma do Fundão? Não sei. Até algo que a gente estava conversando aqui, me veio à cabeça, eu vou falar, senão eu vou esquecer, Uhum. que é a questão de um filósofo muito antigo, ele não era jogador do Corinthians, mas também se chamava Sócrates. Ele falava assim: só sei que nada sei. Muitas vezes, quando a gente está numa pré-adolescência, na própria adolescência em si, a gente fica tendo que optar por carreiras, por certezas, por o que eu vou fazer para o resto da vida, né? Hoje é bem mais ameno isso. Hoje a gente sabe que podemos mudar de profissão, podemos aprender novas ocupações. Mas até para dar um exemplo para vocês, eu sou advogado, vivo da advocacia, decidi agora, depois dos 40, virar professor, e acho que a minha paixão a minha história de vida é isso, é passar um pouquinho de conhecimento que eu tenho, agregando mais conhecimento para quem a gente ensina. Mas antes disso, quando eu era adolescente, eu sou de uma região metalúrgica, industrial aqui do Brasil, o ABCD, sou de Diadema, e aqui é o berço das grandes montadoras de carro, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, General Motors. Então, você tinha que ter alguma coisa ligada na indústria. Eu fui lá fazer técnico em eletrônica. Eu gostava muito de tecnologia, falava, não, mecânica não dá, mas eu vou lá. E eu fiz técnica em eletrônica na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, fiz por 4 anos, virei auxiliar técnico, não virei técnico porque eu não fiz o estágio, porque daí eu decidi ingressar no curso de Direito, e quando eu arrumei o estágio para poder fazer o estágio e virar técnico em eletrônica, eu arrumei um emprego numa instituição financeira. Então, daí, como eu fazia direito, eu fui para a instituição. Mas isso é um exemplo de que nem sempre, quando você escolhe uma carreira, você tem que seguir ela até o fim. Você tem que Uhum. sempre ter o quê? Seguir. Né? Camões falava isso nos Lusíadas, né? Navegar é preciso, viver talvez. Então, acima de tudo, a gente tem que sempre continuar se buscando aperfeiçoamento, buscando evolução. Não é nenhuma vergonha você chegar até a metade do caminho e falar, poxa, está errado o caminho. É melhor voltar na metade do que esperar até o final para voltar de novo, né? Só vai até Sim, o final se você puder pegar um atalho no que você procura. Eu tinha que fazer esse parênteses dessa questão do o mundo de hoje é assim, né? Ele é líquido, né? com certeza. Inconstante. Inconstante.
Inconstante. Mais uma curiosidade da sua época de escola. Como que era a sua participação, doutor Ricardo, nos trabalhos da escola? Olha, eu vou contar uma coisa para você que hoje quem me conhece na vida adulta desacredita. Mas era uma pessoa muito envergonhada, era uma pessoa muito tímida. Eu sempre sofri, né? Eu sempre fui gordinho, né? E eu sempre sofri muito bullying por causa disso. Isso me machucava, né? Me magoava de uma forma maior, né? Hoje a gente entende, hoje a questão da psicologia, das terapias estão muito mais aflorada na nossa sociedade, mas na década de 80 era frescura. Uhum, Então, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, era difícil eu me relacionar. Eu sempre tive boas amizades, sempre consegui me relacionar com todo mundo. Aí depois foi a época que eu decidi ir para o fundão, né? Porque quando você é muito tímido, você começa a ter aquela explosão no colegial, na escola técnica, comecei a ter aquela explosão de conhecer todo mundo, ser o cara que conhece todo mundo, todas as classes, todos os lugares. Aí você começa a ir para o fundão, né? Mas, assim, sempre foi uma pessoa muito tímida e não conseguia ter a percepção que eu vejo, que é aquilo que todo velho como eu, comparado para vocês aí, nosso público-alvo aí de mais de 10, 11, 12, até 20 e poucos anos vive, não consegue perceber a cidade. Com a música de Renato Russo, hoje estou parafraseando um monte de ai, poetas. Ouçam, são adoro, músicas boas, tá? adoro. Tempo perdido. Fala assim, todos os dias quando acordo, não tenho mais de tempo que passou. Uhum, Mas tenho todo o tempo. Temos todo o tempo do mundo. E quando nós temos 13, 14, 18, 20, até 25, 30, a gente sente isso na alma. Mas uhum, eu estou entre os 45, a gente percebe que cada dia é uma dádiva. Por isso que se chama presente, nosso tempo atual, é um presente. Porque a gente não sabe como que vai se desenvolver. E eu não dava valor para esses trabalhos, para essas informações. E agora, quando eu estava terminando o mestrado ano passado, e também faz essa questão de montar aulas, montar seminários, eu mesmo trabalhando, tendo 10 coisas, tendo a família, tendo os objetivos profissionais, era um motivo de lazer fazer esses trabalhos. Quando uhum. até então, no meu ginásio, né, no atual ensino fundamental, no ensino médio, era um encargo, era algo doloroso, era algo que a gente fazia só pela nota. E na longa jornada da vida, a gente vai se dar conta que a nota é o que menos importa. Sim, verdade. Nossa, muito inspirador o que você está trazendo aqui para nós. E falando em inspiração, em que momento o senhor percebeu que o direito era o seu caminho? Então, voltando lá na escola técnica, né, eu decidi fazer técnica eletrônica. Eu queria ter uma profissão, a indústria é o berço aqui da minha região, ABCDMR, e eu vi que, poxa, eu não servia muito para aquela questão, era muita matemática, eu não. Aquela, quando você perde a base, não dá para montar um topo, né? Eu não estudei na época necessária, então não gostava e decidi, vou fazer sociologia. Na época, então, o presidente, o ministro da Fazenda, era sociólogo. Eu falei, nossa, você é profissão de presidente, eu quero ser presidente da República também, eu acho legal. E agora eu quero uma pessoa que tinha relacionamentos, não era mais aquela pessoa envergonhada, que sofria bullying, era uma pessoa popular. Então eu falei, eu vou fazer sociologia. Eu fui lá na USP e prestei, e não passei. Ó. Aí Uhum, falei, tem a segunda opção, a sociologia, o direito. Ah, direito também tem a ver com os pensamentos, com as falas. Eu tinha algumas pessoas na minha família que eram do sistema de segurança pública. Então, para quem trabalha na polícia, fala que o maior, assim, o ápice de uma carreira é ser a autoridade. A autoridade é o juiz. Tinha meu uhum, avô que falava, não, o juiz de direito, ele que manda, ele que prende, ele que solta, é uma capacidade, ele nunca não se formou, né, em direito, falava, é uma capacidade muito grande, e eu fui lá e prestei numa faculdade particular, a opção de direito, fui aprovado, e comecei a estudar, e aquela piadinha que eu sempre falo para os meus alunos, né, isso é para você que quer cursar direito, você vai entrar no primeiro ano e vai falar assim, realmente, eu estou falando direito, eu devo ser presidente da República,
Mas se não der para ser presidente da República, eu posso ser presidente do Senado, né? É algo que tem a ver com a minha capacidade. No segundo ano, você para pensar e fala, não, realmente essa coisa de política, tem que pedir voto, demora muito, vai ter que se indispor. Eu vou ser ministro do STF mesmo, porque está bom, é vitalício, ganha bastante dinheiro, pode dar aulas, palestras. Aí você chega no terceiro ano, você fala, não, menino do STF tem que estar em Brasília, lá não tem praia, eu já sei o que eu vou ser. Eu vou ser juiz, juiz federal, juiz estadual, ou decidir a vida de quem fica preso, quem fica solto, quem pode ficar com o pai, quem pode ficar com a mãe, quem tem que pagar a indenização a quem. No quarto ano, é o penúltimo ano da faculdade de Direito, a pessoa fala Sim. assim, olha, eu tenho que ser humilde, eu vou admitir a minha normalidade, eu vou ser promotor de justiça ou defensor público. Cargo público, ganhando mais de 30, 40 mil reais, isso tem a ver com a minha satisfação. E no quinto ano, quando você está prestes na porta de entrada de todos os cursos, né, dos operadores de direito, que é o exame da OAB, você só sonha, você roga a todos os deuses, santos ou orixás que você passe na prova da OAB para você finalmente ser advogado. Foi aí que eu descobri essa intenção de ser advogado. Sim. Ia fazer estágio na faculdade, no núcleo de prática jurídica, ajudando pessoas com pensão alimentícia, com deficiência, e me apaixonei, fiquei apaixonado. Eu tenho até um plus depois desse quinto ano, porque eu não passei de imediato no exame da ordem. É isso que eu Hoje eu ia já sou perguntar, doutor Ricardo, se você tinha passado de bate-pronto. Acho que não, né? de cultura. Eu precisava do dinheiro do estágio, do trabalho, para pagar minha faculdade, né? Eu não tinha uma condição, tinha uma casa, graças a Deus, para morar, mas não tinha uma condição socioeconômica a ponto de dizer que estava confortável. Então, meu estudo era subsidiado com o dinheiro que eu ganhava de alguma atividade profissional. Até o terceiro ano, eu trabalhei nessa instituição financeira. Quando eu saí de lá, não fiquei um pouco apertado e fui buscar um estágio. E na época, os estágios, gente, o salário mínimo era, sei lá, era R$ 180, R$ 300. Não dá nem para fazer comparação, mas era pouco. E o estágio pagava muito pouco. A minha faculdade, eu lembro que era R$ 500. E o estágio pagava 200, 250. Eu não posso trabalhar de estágio. E não achava emprego. Eu tinha que ter para pagar a faculdade. Aí um dia encontrei um emprego de engenharia que trabalhava com licitação. Ele queria me contratar como auxiliar administrativo. Eu tinha essa expertise em órgãos públicos. Aí eu dei a sugestão para o diretor, né? Eu falei, Jorge, você não quer me contratar como estagiário? O dinheiro que você ia pagar nos tributos, você me paga no estágio? Ele viu a possibilidade e deu certo. Então, eu fiquei no quarto e no quinto ano da faculdade, trabalhando numa empresa de engenharia, correndo órgãos públicos, secretarias de transportes, de obras, verificando Sim. obras. Tinha sua parte jurídica, mas não era o direito aplicado, né? O processo civil, o processo trabalhista, o processo criminal. E daí fui prestar a prova na UAB no quinto ano, faltou um ponto, gente. Ah, Um ponto. Bola para frente, vamos lá. Fui prestar a segunda vez, não passei. A minha namorada ficou grávida. Pedi ela em casamento, desempregado, sem profissão, sem nada. E fui casar e fui batalhar a vida. E durante mais 2, 3 anos não passava na UAB, ficava uma vez por ano. Fui para outras áreas de atividade, para o comércio, a indústria pesada, mudei assim, o escopo total, dei um giro de 360. Até então só trabalhava em escritório, iniciativa privada, grandes empresas. Fui botar a mão na massa, fui trabalhar com empresas de reciclagem. E daí, quando eu já estava desistindo de passar na OAB, depois de 5 anos de formado, eu passei na OAB. eita. E agora eu vou voltar para a minha vocação, porque eu sei o que eu quero. Sim, sim. Abandonei essa empresa que eu gerenciava, o proprietário até falou, não, você pode trabalhar só por telefone. Eu falei, não, não dá para seguir dois, não dá para desistir um santo sem desistir o outro. E comecei na advocacia. Comecei devagar, humilde, fui trabalhando, fui fazendo todos os tipos de causa possível, cobrança, trabalhista, civil, família, tudo Sim. que aparecia a gente fazia, tentava aprender.
e também decidi contribuir voluntariamente na Ordem dos Advogados do Brasil, as comissões, né, temáticas, e por isso fui conhecendo outros advogados, outras advogadas, parceiros que tinham mais experiência, e dessa forma é o que a gente fala, né? A gente dividiu o conhecimento, dividiu, né, situações e multiplicou conhecimentos. Isso já faz 15 anos se 15 anos, passaram. Fui olha só. formado há 20 anos, há 21 anos, e passei na OAB só com 16 anos, 5 anos depois. Então é o que eu sempre falo, né? O céu é o limite, porque até os deuses dão passagem para quem tem firme convicção. E Sim, eu tenho colegas que tentam a magistratura, até para que, caso quem não saiba, a porta de entrada para qualquer operador do direito é se tornar advogado ou advogada. Você quer sim. ser juiz, você quer ser promotor, você tem que ter delegado de polícia, você tem que ter um estágio probatório, você tem que ter experiência na área jurídica. Normalmente é aceita essa experiência sendo advogado ou advogada, sendo aprovado no exame da Ordem dos Sim. Advogados do Brasil. Muito bom. E durante essa jornada de início até agora, que frases você se lembra, doutor Ricardo, de pessoas que passaram pelo seu caminho? Frases ou de força, de inspiração, pessoas que te inspiraram, assim. Quem que você lembra de bate-pronto? Olha, eu sou um apaixonado pela filosofia antiga, eu não gosto muito. Então, a vida inteira me usaram essa conotação pejorativa falando que eu era filósofo, né? Eu tentei, mas eu não passei na faculdade. Mas eu gosto de dizer que eu sou amigo do saber. Então, eu sempre gostei de frases, né? E eu gosto de uma frase que fala assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho sempre está errado. Uhum, Então, essa é uma primeira frase. Eu acabei de falar para vocês, sim. sigam de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo tenham mais ou menos se é para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul, porque é muito difícil a gente ficar andando em círculos e não chegar a lugar algum. Tem uma outra frase, que acabei de citar agora com uma colega, que é: a gente tem que saber qual é a nossa missão de vida, que não tem nada a ver com profissão, tem a ver com valores de cidadania. Uhum, Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão, escreveu assim uma vez: primeiro levaram os negros. Eu não me importei, eu não era negro. Depois levaram os operários. Eu também não me importei, eu não era um operário. Depois levaram as mulheres. Eu não me importei, eu não era uma mulher. Agora me levaram, eu não tenho ninguém que possa me auxiliar. Então, eu acho que essa é a sacada que a gente tem que saber para viver numa sociedade mais digna, justa e fraterna. Não sim. adianta nada você, jovem, se esforçar e, mediante sua capacidade intelectual, todo o seu sacrifício e esforço particular, se tornar um grande diretor de empresa, um grande profissional, e comprar o seu Porsche de R$ 800 mil. Se você parar no farol e aquela criança que bate no seu vidro tem idade para ser o seu filho e não tem um pão para comer. Verdade. Porque o problema do Brasil não é as pessoas terem condição socioeconômica. Queremos que todo mundo que se sacrifica e investe tempo nisso consiga. Consiga. O céu é o Uhum, limite. Você pode conseguir o que você quiser. Mas a gente tem que sempre, independente da nossa condição, maior ou menor, lutar por uma dignidade da pessoa humana, um mínimo existencial. Quando eu era criança, essa é uma frase que eu não esqueço, viu, Luciano? Eu rezava e falava assim: Deus abençoe para que todo mundo possa ter uma cama como eu tenho, um cobertor, uma família e que possa ter uma comida. É uma oração ecumênica, uma oração cidadã, né? Na época eu nem sabia que era isso. Mas eu sim. acho que a gente tem que ter esse espírito de cidadania para a gente ver uma vida melhor no futuro e para a gente poder evoluir a sociedade, o país inteiro. Porque uma vez um colega falou para mim: tem coisa mais triste do que você conseguir tudo que você buscou na vida, é aquele seu amigo de infância, ou seu irmão, ou seu primo, continuar ainda no mesmo patamar e não conseguir evoluir, no mínimo, digno, para ele poder sobreviver, poder ter a família dele, poder ter os Uhum. sonhos dele. Então fica aí essa reflexão. A gente tem que lutar para a nossa evolução,
mas a gente tem a obrigação de se voluntariar. Voluntário vem da palavra vontade. A gente tem que ter vontade de poder fazer um mundo melhor. Vem da palavra vontade. Exato. E, doutor Ricardo, lá no seu LinkedIn tá assim, advogado nexialista. Explica um pouquinho essa nomenclatura para nós, por favor. Claro, com certeza. O noticialismo, ele é algo que não pertence à seara jurídica, ele pertence à seara da administração, do marketing, né? Isso veio de um marqueteiro muito famoso, Walter Long, e ele criou o nexialismo, que consiste, traduzindo em miúdos, o quê? Ouvir as dores do cliente. O que é ouvir as dores do cliente? No marketing, na administração, é como se fosse uma tabela periódica, igual aquela que tem em química, só que você sabe separar cada situação do cliente. E daí, para o direito, eu atuo nessa área, o nexialismo é o quê? Antes de eu ter especialidade no direito consumidor, na parte de novas tecnologias, direito constitucional, direito imobiliário, mas, eventualmente, se um cliente meu precisar de um auxílio no direito criminal, talvez eu não faça. Poderia fazê-lo, mas eu não faça. Mas, como advogado nexialista, tendo um elo de confiança com esse meu cliente, eu tenho, por conexão com ele, buscar um profissional que atue no direito penal, fazer a negociação com esse profissional, que não vai ser nada maior do que ele cobra no mercado. Não é aquilo lá, você cobra 10, cobra 13 para me dar 3. Não, você vai cobrar 10 e eu vou ser esse tradutor do juridiquês para o meu cliente. Isso pode ser na área de direito de família, na área de imóveis, na área de consumidor. Por quê? Tal qual o médico, o advogado, ele tem que ser de confiança. Se o advogado falar para você, vai para a esquerda, mesmo você achando que a direita está certo, você tem que confiar nele. Porque às vezes você pode cair num buraco se você for pelo seu caminho, porque você está vendo um horizonte muito curto. Isso acontece muito nas causas societárias, empresariais, direito do trabalho, que às vezes o empresário fala, não quero fazer esse pagamento. Tudo bem, você pode pagar isso agora em 10 vezes, ou você pode simplesmente ter que entrar com um recurso para saber se vai ganhar ou perder, que você vai pagar à vista. Vai descapitalizar, vale a pena? Ah, não, não vale. Então é isso que é o nexialismo. É uma forma que serve não só para a administração, para o marketing, mas também para o direito e outras profissões, de você sempre enxergar o cliente como alguém que precisa ser cuidado e amparado. Você tem que ter uma conexão com o seu cliente. Você não pode simplesmente ser um profissional do mundo jurídico. Afinal de contas, profissional do mundo jurídico, todo mundo que se gradua em bacharel em direito e passa na OAB tem essa capacidade já presumida. Agora, a gente sabe que no mundo de hoje, a capacidade emocional ela é muito superior e muito mais necessária, às vezes, do que apenas a capacidade intelectual. Não estou falando que você tem que ter só a emoção, mas se você tiver toda a capacidade técnica do mundo, tem o mínimo de emoção, provavelmente você vai trabalhar para alguém que só executa processos. Sim, verdade. E se o senhor fosse deixar um recado para os jovens que estão nos ouvindo, qual recado o senhor deixaria? Acredite em você. Sempre vai ser uma questão interior. Por mais que o mundo diga não, acredite em dizer sim para você. Eu até ia falar esse exemplo, quando você falou da OAB, e eu esqueci. Eu conheço algumas pessoas que são advogados e advogadas e têm o sonho de ser juiz, promotor. É o que eu sempre falo para essas pessoas. Tenho alguns professores que dão aula comigo, que são juízes. Não existe quem não passa na OAB, não existe quem não passa no vestibular de medicina, não existe quem não passa no curso, na carreira de juiz. Existe aquela pessoa que desistiu. Então, na advocacia, no meu exemplo, eu sou uma prova viva disso. Eu não desisti. Depois de 4, 5 anos, eu fui aprovado. Hoje eu sou um diretor da OAB, voluntariado, né? E tenho uma carreira estável. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à advocacia. Então, seja o que você procurar, o que você quiser, acredite em você. E lembre,
e só não vai conseguir se você desistir. Se cansar, descanse. Nossa, essa dica é de ouro, viu? E eu fiquei com uma curiosidade, doutor Ricardo. O senhor defendeu uma tese, né, de mestrado, que fala sobre a tecnologia como meio de ampliar a participação nos dispositivos constitucionais de democracia direta. Qual que é o núcleo dessa sua defesa, assim, em linhas gerais? Vou até te relatar, né, que em casa de ferreiro, o espeto é do pau, né? Aham, Você falou, esse foi um projeto de pesquisa que eu tinha, e realmente falava que hoje, com as tecnologias, a nossa mão, né, o celular aqui na palma da nossa mão, nós podemos exercer algo que é a democracia direta. E a democracia direta consiste no quê? Existem sistemas como o E-Cidadania, o e-Gov, que você pode, seja na prefeitura, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, debater projetos de lei, uhum, propor iniciativa popular, projetos de lei. Então, eu achava que isso era algo factível, até me adentrar nas pesquisas. E daí descobri que não era. Isso funciona em países como Uruguai, Nova Zelândia. O país que tem mais democracia direta no mundo é a Suíça. Há 200 anos, até para votar Zona Azul, para dar multa na rua, eles votam. É um sistema nossa, de democracia participativa. Isso é democracia participativa. Não é sim. escolher quem vai ser o presidente, quem vai ser o deputado. É decidir as pequenas coisas na sua comunidade, como deve cobrar a Zona Azul aqui, aqui pode, nesse parque pode ter um cachorro, o cachorro pode andar nesse parque, essa rua aqui deve andar caminhão ou não. Isso aqui no nosso país, que é gigantesco, é feito pela administração pública. Em países menores, eu dou exemplo aqui, Uruguai, Nova Zelândia, a Suíça, a Suécia, tudo isso é uma questão da sociedade e discussões. Porque se todos somos iguais perante a lei, como a democracia fala, por que um político vai ser melhor que eu para decidir? Então, é essa a intenção desse projeto. Mas como eu tinha que aplicar para o Brasil, eu, nos 45 do segundo tempo do meu mestrado, eu alterei o tema da dissertação de mestrado para falar sobre a liberdade de expressão, a democracia perante a sociedade da informação, que é essa sociedade que nós estamos nos comunicando aqui agora, as novas tecnologias, e Uhum, principalmente a regulação das plataformas digitais, que é um tema que está em voga. Então, esse sim. é a minha dissertação de mestrado que eu defendi, e tem por qual objetivo? Você, jovem, né, que está aí nos ouvindo ou está nos vendo, percebe que existe bolhas, né, câmaras de eco, que a gente fala, bolhas sociais nas redes sociais. Seja o Instagram, Facebook, seja até aplicativos de mensageria como WhatsApp, Telegram. Isso faz uma forma que você não sabe se é uma posição que você compartilha e os seus amigos compartilham também, ou se aquilo é a realidade do mundo. Por isso a gente chama de câmara de eco. Você fala e você só ouve o que você fala. Isso é o que o algoritmo faz. Geralmente as pessoas falam disso para vendas. Mas hoje no Brasil, nós não temos nenhuma legislação que proteja o cidadão. Sim. E é possível as redes sociais, as big techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia, fazerem esse controle. Porque eles já fazem para pornografia infantil e já fazem para propriedade intelectual. E nós passamos aí graves apuros no tocante à liberdade de expressão, no tocante à democracia, principalmente agora, 2024, momento de eleições, porque, utilizando-se da boa vontade das pessoas, começam a espalhar desinformação, falsas informações, que aqui no Brasil a gente traduz simplesmente como fake news. Fake news parece uma coisa muito simples, mas tem dois tipos, né? Se a gente trazer para o inglês, o que significa fake news, tem o disinformation, que é a desinformação, onde pessoas visando o objetivo de ganhar dinheiro, ganhar vantagem financeira ou até ganhar questões políticas, inventam notícias. E tem a Uhum. questão do misinformation, que é aqui no português também traduzido como desinformação. E é aquela famosa tia do WhatsApp, que ela recebe no WhatsApp uma mensagem falando: vai ter um tsunami na Praia Grande. E você ia viajar no feriado com a sua família para Praia Grande,
e a sua tia liga totalmente ensandecida lá do interior de Minas Gerais, falando: não vai, pelo amor de Deus, vocês vão morrer, eu gosto de vocês. Falaram que vai ter uma de 50 metros. A sua tia, ela não tem nenhuma vantagem, seja financeira ou política, para alimentar aquela mentira. Verdade. Uhum. Mas ela comete uma desinformação. Por quê? Porque ela não checa a fonte. Não Tal checa. qual a gente falou no começo, Luciano, o nosso desafio agora é diferente de quando nós éramos adolescentes. Nós não tínhamos acesso à informação. Era uma riqueza você saber, pela Barça, uma informação de 30 anos atrás, que na República dos Camarões se fala francês, e que as etnias dos povos é o Ubuntu, o Zulu, era uma coisa que você não tinha. Hoje você tem tudo de informação na internet. Sim. E hoje o grande desafio é o quê? É filtrar o que você deve saber e o que você não deve saber. Porque, infelizmente, o conhecimento hoje é uma moeda, e a moeda que eles buscam é a nossa atenção. Então, dessa forma, essas desinformações, as pessoas que querem lucrar com isso, eles inventam coisas que são chamativas, que são, às vezes, grosseiras, ou que traz uma particularidade das pessoas a concordar com o que é falado. Nós tivemos um caso, independente da bandeira política, e nós tivemos aí que o presidente Lula foi eleito, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, e ficamos 3 meses falando que ia ter um golpe militar, que é hoje que vai ser invadido o quartel, é hoje Sim. que vai aquilo. Ou seja, não era o presidente que estava falando aquilo, o presidente Bolsonaro à época, mas inventavam uma coisa que uma parcela da população queria ouvir. Até que aconteceu os fatídicos e trágicos momentos de 8 de janeiro, que foi uma população totalmente de boa-fé, e essa é a minha opinião particular, uma população de boa-fé, mas no efeito manada, isso a psicologia estuda, né? Sim. Que é falar: eu sou São Paulino, eu nunca vou bater no meu irmão é corintiano, a minha mulher é palmeirense, eu não tenho nada contra ninguém. Mas se eu tiver com 100 São Paulinos no metrô e aparecer um corintiano, a consciência coletiva faz as Aí pessoas... todo mundo vai para a briga. Então, aí, gente... Precisa saber filtrar, né? Por isso que está muito em alta o pessoal falando de letramento digital, né? A gente precisa aprender a lidar com o digital. Você pode ver que a maior parte dos fake news acontece entre pessoas acima de 50 anos. Por quê? Eu falo isso na minha dissertação de mestrado. É a questão que quem tem mais de 50 anos está acostumado como veículo de comunicação 2 meios, 3 até. A imprensa escrita, que tinha editorial, ou seja, responsabilidades. O rádio, que é um instrumento secular aqui no Brasil, e a televisão. De repente, quando a pessoa tem um celular, um aplicativo de mensageria como o WhatsApp, chegam notícias, ou o Facebook, que você tem informações rolando lá sem parar, ela vê aquela mensagem, é o mesmo efeito de quando ela ouviu o Jornal Nacional na década de 80. Se o Cid Moreira está falando, se o William Bonner está falando, é verdade. Então é isso que causa desinformação. Sim. Precisa checar várias fontes para ter uma opinião, né? A sua própria opinião. É verdade, doutor. Independente do que você acha, é Sim. sempre bom saber o que você acha e as opiniões diversas acham. E daí você tira a sua conclusão. Muito bom, doutor. E chegamos no nosso final aqui, infelizmente, e eu agradeço de coração a sua participação nesse podcast. E antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos, suas redes sociais. Se o senhor tiver um canal, quiser deixar, fica à vontade, doutor Ricardo. Eu agradeço essa oportunidade da Nutri. Realmente foi algo muito salutar. Eu, como acabei de defender aqui a nossa conversa inteira, eu acho que todos temos que ter vontade, e não é só vontade de crescer, de estudar, de aprender, de melhorar de vida. É vontade, voluntas. E dessa forma, ser um voluntariado, ser um cidadão. Porque ser um cidadão não é fazer só o que te dá vantagem, e sim o que faz o mundo se tornar algo melhor. Eu estou no Instagram, estou no Facebook, WhatsApp no meu caso aqui, mas se vocês quiserem é só botar lá Ricardo AB de Moraes, arroba Ricardo AB de Moraes, e você vai me achar no Instagram, no Facebook, pode me adicionar, pode me mandar mensagem, direct,
A gente fala bastante sobre direito, estamos também com um canal, em breve aí eu vou compartilhar com vocês, mas Sim. chama Direito na Rede. A gente fala mais Direito na rede. do mundo jurídico, é um podcast também, igual esse daqui, vai começar a partir da agora, no final do mês de julho. Muito bom. E este é mais um episódio da série Como Cheguei Até Aqui, mais uma série de entrevistas sensacionais para contribuir com o desenvolvimento dos nossos jovens. Acompanhe a Lante nas redes sociais e no Spotify e até a próxima entrevista. Muito obrigada, Dr. Ricardo, e até mais. Um ótimo dia, tarde ou noite para todos que nos ouvem.